Boa noite, tudo bem com você? Hoje nós vamos falar sobre os 5 pilares do desenvolvimento da criança. Existe um provérbio africano que diz que é preciso de toda uma aldeia para cuidar de uma criança. E alguns sociólogos dizem que, salvas as devidas proporções, uma criança de 0 a 5 anos que tem um desenvolvimento saudável, ela já representa um alicerce, uma estrutura para a sociedade em que ela vive, porque isso com certeza vai refletir no comportamento de toda uma família. Eu sou a Edna Barbosa, eu sou neuropsicopedagoga, sou escritora de livros infantis e de assuntos pedagógicos e eu ajudo pais a terem filhos obedientes, felizes, inteligentes e no futuro adultos bem-sucedidos. Se você está aqui no YouTube, se inscreve, curte, comenta, ativa o sininho para você ser informado quando saírem novos conteúdos. Se você está aqui no Instagram, curte, aperta o aviãozinho, compartilha com alguém que você sabe que vai precisar desse conteúdo. E se você está no Facebook, deixe o seu like, mas não deixe de compartilhar. Então vamos lá. O que você tem em mente quando nós falamos sobre desenvolvimento da criança? O que nós mais queremos, é lógico, todo pai, toda mãe, o que mais queremos em relação aos nossos filhos é vê-los crescendo saudáveis. E na verdade, crescer, desenvolvimento da criança não vai dizer só de crescimento ou de aumentar de peso. Quando nós falamos de desenvolvimento da criança, nós estamos falando de um crescer, de um desenvolver-se em todas as áreas. Para isso, nós precisamos entender a criança como um ser integral. Ou seja, a criança não é só um físico, ela não tem só um lado físico, uma área que é física, que é do corpo, mas tem várias áreas que envolvem esse ser aí, que independente de ser tão pequenininho, ele já tem sim várias áreas compondo essa pessoa. E por isso é que nós precisamos pensar que existe uma integralidade da criança e por isso ela precisa ser estimulada em todas as áreas. Um exemplo é que se a criança estiver indo bem na escola, mas emocionalmente, por causa de alguns problemas, por exemplo, por causa do divórcio dos pais, ela estiver estressada ou sendo afetada de alguma forma, e com certeza você pode esperar como resultado que uma área vai afetar a outra. E não só na área da aprendizagem, mas vai afetar também a saúde e outras áreas. A gente sabe disso, porque a criança não é só o físico. A criança não é só chegar lá na escola e aprender. Outras áreas vão afetar também. Então, quando nós falamos de desenvolvimento da criança, nós precisamos pensar no ser integral, nesse desenvolvimento da criança, e assim nós vamos chegar no resultado de um desenvolvimento pleno. E sobre desenvolvimento pleno, nós estamos falando da maturidade da criança. Quando a gente fala de maturidade, nós queremos trazer aí no seu entendimento que existem fases de desenvolvimento. Existem vários teóricos na psicologia, na pedagogia e em outras áreas do desenvolvimento que vão falar que existem fases e cada fase aí vai ter um nome, vai ter uma denominação. Independente de você saber isso ou ficar expert nessas fases de desenvolvimento, o que você precisa ter em mente é que existem fases de desenvolvimento e que a criança passa por cada uma delas. E que nessas fases, elas exigem o quê? Um amadurecimento. A criança precisa ter autonomia em uma fase para então passar para outra fase. A criança, ela passa por um processo de maturação de cada fase e isso vai identificar o quê? Que ela está tendo um desenvolvimento pleno, um desenvolvimento saudável. E quando a gente pensa nisso, quando a gente pensa nessas fases de desenvolvimento, a gente vai ter em mente, a gente vai entender que não existe na criança não saber fazer.
Quando a gente pensa em fases de desenvolvimento, nós precisamos ter em mente que a criança ainda não adquiriu essa condição, a criança ainda não adquiriu a maturação numa fase, então por isso nós não podemos dizer que ela não sabe fazer alguma coisa. Ela está num processo de desenvolvimento. Quando a gente entende isso, a gente vai evitar muitos erros, a gente vai evitar muitos apelidos, a gente vai evitar nomear a criança de uma forma errada. A gente vai pensar então que a criança precisa ter autonomia numa área para então ela passar para uma outra área. Quer ver um exemplo? E quanto a isso, a gente precisa respeitar o tempo da criança. Um exemplo, a criança de 3 anos. É lógico, existem crianças, são raras, mas existem crianças que com 3 anos já estão lendo, né? A gente vai ver e vai encontrar crianças assim. Mas existem pais que, porque viu a criança de 3 anos lendo, ela quer então que a sua criança com 3 anos esteja lendo. Mas a criança com 3 anos, naturalmente, ou dentro de um processo normal, ela não tem ainda essa autonomia, ela não está nessa fase ainda de aprender a ler ou de escrever. Tudo isso existe um processo de maturidade de uma fase para outra fase para então a criança começar a ler. Mas muitos pais, porque viram alguma criança ou porque viu alguém falar que a criança com 3 anos aprendeu a ler, ela quer então forçar um processo na criança de aprender a ler. E eu não estou te condenando, porque quando a minha filha estava com 3 anos, a Adna Rafaela, eu pensei assim, ela é tão inteligente, eu como pedagoga vou ensiná-la a ler. Mas ela não se interessou por aquilo que eu estava tentando fazer. E não teve problema nenhum, eu deixei para lá e deixei ela ser conduzida, ou caminhar dentro do processo natural da criança com 3 anos, e isso não atrapalhou em nada. E antes dos 18 anos ela já estava na faculdade. E o que nós precisamos é respeitar esse processo, respeitar esse tempo da criança. Cada criança tem o seu tempo de aprendizagem e é lógico, dentro daquela fase, a criança vai aprender uma antes, outra depois, outra no meio do processo, mas o que nós precisamos como pais é não forçar e não extrapolar esse tempo da criança. E o que a gente precisa pensar é deixar a criança ser criança. A criança vai ter o tempo dela de aprender a ler, vai ter o tempo dela de escrever, vai ter o tempo de aprender a letra cursiva. Cada criança tem o seu tempo. Mas como saber se a criança está tendo um desenvolvimento pleno, como nós estamos falando aqui? Existem pelo menos 4 áreas que nós precisamos observar dentro desse desenvolvimento e que vão aí caracterizar um desenvolvimento normal, um desenvolvimento saudável da criança. E essas áreas são físico, social, emocional e cognitivo. Vamos falar na ordem melhor. Físico, cognitivo, o emocional e o social. Quando a gente fala da área do físico, do desenvolvimento físico, a gente vai falar realmente do corpo, do desenvolvimento do corpo, do desenvolvimento da criança, que vai depender, que é visível. Você vê que a criança está crescendo, você vê que a criança está desenvolvendo, que ela começa naquele processo natural de se firmar, de assentar, de andar, né? De engatinhar primeiro para depois andar, né? E a gente precisa entender isso como um processo natural. É lógico, se a criança desenvolveu, a criança começou a sentar, começou a engatinhar e a criança não avança, tem alguma coisa errada. Então a gente sabe desse processo de maturação, desse processo de desenvolvimento, e a gente precisa então ficar atento a isso.
E existe também um desenvolvimento cognitivo que nós pais, mesmo estando nessa fase da pandemia, né, a gente tem como acompanhar esse processo. Quando a gente fala do desenvolvimento cognitivo, nós estamos falando da aprendizagem, né, de um processo neurológico, de um processo neuromotor, que vai falar da aprendizagem e do comportamento, porque tudo aquilo que acontece no desenvolvimento do corpo da criança, ela acontece primeiro aqui no cérebro. Há um planejamento que acontece no córtex frontal, há um planejamento de uma ação motora da criança. A criança, ela primeiro planeja para depois ela fazer. Então você vai perceber um desenvolvimento cognitivo para então acontecer um desenvolvimento no comportamento da criança. E isso a gente pode observar no dia a dia. E aí vem um desenvolvimento social. Nós vamos falar dos relacionamentos. A criança, as relações sociais da criança, elas começam primeiro a partir do relacionamento com a mãe, do relacionamento com o pai, do relacionamento com o irmãozinho, com as pessoas do entorno. A criança vê para então fazer. A criança se relaciona com a mãe e então com o pai e então ela começa a ter uma reciprocidade, né? Nós estamos falando aqui daquilo que vai envolver a atenção, a inteligência, a memória, o raciocínio, que vai então resultar nesse relacionamento, nesse desenvolvimento de habilidades sociais que vão acontecer a partir do relacionamento da mãe, com o pai, que a criança vai ver e vai aprender a se relacionar a partir dessas relações, né? E quando a gente vai falar dessas relações sociais, nós estamos falando também da comunicação, né? A criança vai aprender a se relacionar a partir do momento que ela aprende a se comunicar. Então é muito importante os pais se concentrarem nisso, nesse desenvolvimento de habilidades sociais, de habilidades cognitivas, de habilidades físicas e então de habilidades emocionais, porque a criança vai estabelecer uma relação de reciprocidade. As habilidades emocionais da criança, elas vêm a partir de habilidades de relacionamento, do relacionamento que ela adquire com o pai e com a mãe. E ela vai aprendendo a responder, ela vai aprendendo a ter empatia com o coleguinha, a se relacionar com o coleguinha a partir do relacionamento da mãe com o pai. Você sabia disso? Existem neurônios que são ativados a partir do momento que a mãe começa a conversar com a criança, começa a chamar a atenção dessa criança, começa a olhar e falar e expressar. E essa criança então começa a querer fazer a mesma coisa. E nesse momento de reciprocidade, a criança ela tem ativados no cérebro dela neurônios que são um aprendizado e começa a acontecer aí uma troca afetiva. E nessa troca afetiva, ela aprende a fazer leituras das expressões do rosto, das expressões daquilo que a mãe quer passar, daquilo que a mãe quer falar. E não se engane, a criança aprende a ler as expressões das emoções, das expressões faciais da mãe, do pai, e assim ela aprende a se relacionar empaticamente com os coleguinhas. Olha como a nossa responsabilidade. Então, quando você começa a observar esse desenvolvimento da criança, do corpo, esse desenvolvimento do cognitivo, ou seja, da aprendizagem, da inteligência, da atenção, da memória, do raciocínio, você começa a observar esse desenvolvimento. E aí você vai observar também o desenvolvimento social da criança, como ela se relaciona com o pai, com a mãe e agora com os irmãozinhos, com os coleguinhas. E aí você vai observar
esse desenvolvimento, então, do emocional. Há uma troca afetiva, a criança consegue corresponder, né? E quando ela consegue ter empatia, ela consegue responder afetivamente. Quando você começa a perceber esse desenvolvimento, você vai então ter condições de dizer, realmente, a minha criança, o meu filho, a minha filha está tendo um desenvolvimento pleno, porque eu percebo nessas áreas que há uma resposta, que há um desenvolvimento. E aqui então, a partir daqui então, vem a outra pergunta que eu quero fazer para você. Então, Edna, esse desenvolvimento ele vai acontecer naturalmente? E eu vou responder para você, não. Não? Não, você quer ver uma coisa? Deixa o seu filho sentado no sofá, dá uma madeira para ele, deixa a criança sentada no sofá o dia inteiro na frente das telas. Deixa ela parada ali. É um bebê, tem 1 ano, deixa parado ali. Você acha que ele vai se desenvolver? Você acha que a memória vai ser desenvolvida? Você acha que a atenção, a inteligência vai ser desenvolvida? E para pensar sobre isso, a Organização Mundial da Saúde, ela estabelece que uma criança até 2 anos de idade, ela não pode nem ter contato com as telinhas. Por quê? Porque a partir do desenvolvimento motor da criança, a partir da postura da criança. A criança que fica 2 horas parada diante das telas, ela deixa de ter ali movimentos e um desenvolvimento que ela precisa ter, não só no físico, mas no cérebro também. Então, essa postura da criança ali diante das telas vai atrapalhar o desenvolvimento dessa criança. Então, a gente precisa pensar até nisso e por isso a Organização Mundial da Saúde estabeleceu parâmetros e tempo para que a criança fique diante das telas. Então, esse desenvolvimento vai acontecer naturalmente? Não. Você quer ver um exemplo muito bacana? Olha só. Existe uma criança, uma menina, hoje ela já é adulta, chamada Oshana Malai. Ela é ucraniana. Na verdade, existem vários exemplos. Esse exemplo, você vai achar ele na internet também. Essa criança, ela é filha de pais alcoólatras que completamente negligentes, eu estou falando um termo da lei mesmo, a negligência quanto aos cuidados com a criança. Eles, alcoólatras, não tinham esse cuidado com a criança, que essa criança foi criada com os cães lá dessa fazenda onde ela morava. E ela estabeleceu ali uma relação de afeto tão grande com esses cães, que ela começou a se desenvolver e a aprender a se comportar exatamente como os cães se comportavam. E depois de algum tempo, os vizinhos começaram a perceber e essa criança ficou de 3 a 9 anos sendo ali criada com os cães. Quando essa criança foi descoberta e foi denunciada, a polícia chegou lá para tirar essa criança. Os cães, eles já tinham uma relação tão forte de relacionamento com essa criança que foi difícil, os policiais tiveram que voltar e pensar numa outra forma de ir ali, de estar ali e para tirar essa criança daquela situação. E eles perceberam que a Oshana, ela coçava a cabeça com os pés, ela se comportava como os cães, ela cheirava o alimento antes de comer. Então havia uma relação que foi aprendida a partir do que os cães faziam. Você entendeu como é forte essa questão da criança ver os pais fazerem e fazer também? Então era isso que acontecia. E a Oshana hoje, já adulta, ela foi resgatada, ela vive numa outra fazenda, num outro espaço e ela não tem condições até hoje de ter um relacionamento, uma troca afetiva, um relacionamento saudável com um adulto por causa dessa fase. A criança de 3 até 6, a criança de 0 até 6 anos de idade, são estruturas mentais que vão sendo formadas no cérebro dessa criança e se ela não receber os estímulos adequados, ou seja, vínculos adequados, afetos, inclusive uma alimentação correta,
ela vai ter aí prejuízos enormes no seu desenvolvimento. Até porque o que a criança come, 1/4 do que a criança come, do que o adulto também, 1/4 do que a criança come vai para o cérebro dela. Então a gente precisa estar atento quanto a isso. E olha só, e aí você me pergunta, Edna, o que a criança, o que o papai, o que a mamãe precisam para contribuir então, para fazer com que esse desenvolvimento da criança seja um desenvolvimento pleno, um desenvolvimento saudável? E eu vou te falar que não é só dar comida, banho e remédio. Vai muito além disso. Então eu vou te falar pelo menos 3 coisas, 3 passos importantes que toda mãe e todo pai precisam se atentar para que a criança tenha um desenvolvimento pleno, igual eu disse aqui, nessas áreas que eu falei, da área física, da área emocional, da área social, né? E da área que a gente não pode esquecer do cognitivo. Vamos lá. Primeiro, os pais precisam proporcionar a essa criança um ambiente rico de estímulos adequados. Opa, como é que é isso? Um ambiente. E ambiente, eu não estou falando só do espaço físico, que você precisa sim ter uma atenção. Quando a gente fala do espaço físico, eu preciso ver, esse ambiente é realmente um ambiente adequado para uma criança crescer? Esse ambiente tem estímulos adequados? E quando eu falo até do ambiente físico, ou seja, não tem nada que chama atenção nesse ambiente para a criança. É um ambiente todo claro, todo branco, não tem nada, não tem um quadro, não tem livros acessíveis, não tem materialidade. Eu estou falando de material mesmo, de giz de cera, de papel, de tinta, de recursos onde a criança possa então se desenvolver, onde ela possa explorar. Quando a gente fala de ambiente, nós estamos falando de um ambiente onde a criança possa explorar, ou seja, ela possa extrapolar a fase onde ela está. É um ambiente onde a criança que engatinha tenha recursos para ela então querer ficar de pé. Se ela está de pé, onde ela queira então caminhar. Eu preciso ter um ambiente onde eu possa dar essa oportunidade de experiência para essa criança. Precisa ser um ambiente protegido do estresse. A gente acha que o estresse, né, que um ambiente agitado demais, que um ambiente estressante não vai atrapalhar a criança, vai atrapalhar em todas as áreas. Então eu preciso proteger a criança do estresse. Olha só, o estresse é o maior vilão do desenvolvimento da criança. E o estresse causado, que tipo de estresse, né, Edna? Vamos lá. Porque existe um estresse, por exemplo, existe um estresse na aprendizagem que ele pode ser positivo, mas isso é um professor, um pedagogo que vai saber falar. Agora, no ambiente, que tipo de estresse pode prejudicar a criança? É o estresse causado pela negligência. Negligência de quê? A negligência na alimentação, a negligência nos cuidados, a negligência nos cuidados de higiene mesmo, a negligência nos cuidados de remédio, a negligência nos cuidados do ambiente, da proteção, de limites, porque o limite ele não vem só para falar aquilo que a criança não pode fazer, mas ele vem para dizer até onde os perigos podem chegar até essa criança. Então, como é esse ambiente que diz que o estresse ele não vai ser causado por causa dessa negligência? Essa criança tem horário para alimentar, tem um sono adequado, ela tem momentos de estudar. Então, tudo isso eu preciso pensar que o estresse causado pela negligência vai atrapalhar o desenvolvimento da criança. E tem mais.
os abusos. E quando a gente fala de abuso, a gente está falando da violência. E eu não estou falando só da violência física que vai atrapalhar o desenvolvimento dessa criança. Porque a criança que cresce num ambiente onde ela é constantemente agredida, onde os pais só entendem a agressão física como forma de disciplina, como forma de ensinar, eles não entendem, não sabem então que isso vai causar um problema na vida dessa criança, no desenvolvimento dela. Mas há também outras formas de violência. Existe uma violência psicológica que vão causar danos irreversíveis na criança. Criança que ouve o tempo todo que ela não aprende, que ela é burra, que ela é vacilona, que ela vamos dizer assim, que ela causa mal, que ela não dá sossego. Eu estou falando de coisas que eu já ouvi, de coisas que eu já ouvi mães falarem para seus filhos. E que eu quero aqui chamar sua atenção que aquilo que você fala vai causar um prejuízo enorme nessa criança e isso é considerado uma violência psicológica. E esse estresse causado pela violência psicológica vai afetar o desenvolvimento da criança. Então, olha só, esse ambiente com estímulos adequados, ou seja, ele precisa ser um ambiente que promova esse desenvolvimento da criança e segundo, os pais precisam promover, precisam proporcionar à criança experiências de aprendizagem. E aqui eu vou falar através do quê? De um relacionamento estável, de um relacionamento saudável, onde a criança, primeiro, quando ela é bebê, ela vai ver os pais fazerem e vai fazer também, mas também de uma presença de qualidade. Porque existem pais que não têm tempo, mas 5 minutos de qualidade vão falar mais do que 5 horas juntos no mesmo ambiente onde cada um está num canto na frente de um computador ou de um celular fazendo cada um uma coisa. A gente precisa ter no tempo permitido um tempo de qualidade com essa criança. Então, experiências de aprendizagem nós vamos proporcionar num ambiente onde os pais são comprometidos em proporcionar a essa criança que ela tenha experiências de aprendizagem que vão proporcionar um desenvolvimento saudável. E aí eu vou falar de troca afetiva, eu vou falar de experiências onde a criança possa se extrapolar, ou seja, ela vai além, ela vai fazer aquilo que vai promover ou vai buscá-la para outra fase. E aqui eu quero chamar a atenção de pais que superprotegem. A superproteção pode impedir esse desenvolvimento, porque os pais ficam com medo da criança se machucar, fica com medo da criança sujar, vai sujar a roupa. Eu conheci uma pessoa que, por causa da criança não sujar, não estragar a roupa, não estragar o brinquedo, ela impedia que os filhos pudessem brincar de uma forma saudável. Então a brincadeira era limitada. Você já fez isso? Você já agiu assim? Por medo de estragar o sapato, por medo de estragar o caderno. Se você tem medo da criança estragar o livro, né, e esconde os livros e coloca o livro lá em cima, longe de todo mundo, poxa, compre livros de capa mais dura, compre um caderno, deixe um caderno, folhas, que a criança possa rasgar, que a criança possa colorir, que a criança tenha essa oportunidade de se extrapolar. Isso é promover experiências de aprendizagem. E aí vem a terceira ação que os pais precisam ter para contribuir para esse desenvolvimento saudável, que é buscar conhecimento. Então vamos lá. Ambiente rico em estímulos, experiências de aprendizagem e buscar conhecimento. Se você vai trabalhar numa empresa e nessa empresa tem lá uma função que você não está acostumado a fazer, ou que você não foi preparado, não estudou para fazer, o que você vai fazer?
Você vai correr atrás, não é isso? Você vai buscar conhecimentos, você vai se esmerar, você vai se preparar melhor. E por que quando nós temos filho, uma criança nasceu e você acha assim, agora, o dia a dia vai me ensinar a lidar com essa criança? Não é assim que acontece. É melhor buscar conhecimento. Eu vou lá, vou atrás da minha mãe, mas a sua mãe não pode ficar à sua disposição o dia inteiro para te falar como é que você vai fazer para você criar essa criança. A gente precisa buscar conhecimento. E se você tem vergonha de ir nas redes sociais para buscar conhecimento, deixa eu te falar uma coisa. Quem não tem vergonha está quilômetros de distância na sua frente, porque o tempo todo ela está buscando conhecimento, buscando pessoas, indo atrás de pessoas. Olha, nas minhas redes sociais, lá no YouTube, aqui no Instagram, no Facebook, tem muitos conteúdos prontinhos lá à sua disposição para você buscar conhecimento, para você se informar sobre como buscar um melhor desenvolvimento para a criança, como ser melhor pai, melhor mãe. Por quê? Pais melhores, melhores filhos. É isso que a gente precisa pensar. E esse aqui é meu lema. Então, olha só. E aí a gente vai avançar e eu quero falar o seguinte. Bom, já que a gente já sabe que a gente precisa, então, promover para que a criança tenha um desenvolvimento saudável, a gente precisa ter um ambiente rico de estímulos, experiências de aprendizagem e buscar conhecimento. Então, Edna, o que a gente faz, então? Que ações eu faço de uma forma prática para que meu filho tenha, então, esse desenvolvimento saudável? Eu vou te falar sobre pilares. É dar estrutura para essa criança, para que ela, então, se desenvolva, seja uma criança feliz e um adulto bem-sucedido, não é assim? É isso mesmo, Francisca. Você também conhece pessoas que não gostam que a criança se suje, não é isso? E dão vários banhos no dia. É isso aí, tem muita gente desse jeito, é verdade. Mas agora nós precisamos pensar em dar essa estrutura, essa base. O que é estrutura? Estrutura é um pilar. É a base que você, mamãe, que você, papai, vão dar a essa criança para que ela, então, tenha esse desenvolvimento saudável. E aí, o que é estrutura para você? Né? O que é dar uma estrutura para a criança? É amor, é respeito, né? Mas isso fica muito subjetivo, não fica? Estrutura é a base, né? Isso, aquilo que sustenta, né? É aquilo que vai ordenando a vida da criança. O jeito, os costumes, os hábitos, a mentalidade sadia, se essa criança gosta de ler, se ela ama, respeita, não é isso? Tá, isso vai estruturando. Mas como é que eu vou fazer isso? Né? Isso vai definindo a pessoa, a personalidade da criança, né? É ótimo, nós vamos fazer aqui uma live sobre a persona, como definir a personalidade da criança. A gente vai fazer isso depois. Mas como que eu faço isso de uma forma prática? Como é que eu defino isso, né? Pensando que esses pilares vão determinar, sim, os comportamentos da criança. Quando eu defino a personalidade da criança, eu vou definir a personalidade dela. Ok, então, primeiro, deixa eu dar um exemplo para você. Antes daí de eu falar esses pilares. Você sabia que uma criança que está crescendo constantemente, uma criança agressiva, chega na escola, ela é conhecida porque ela é uma criança muito agressiva, uma criança que tem o TOD, transtorno opositivo desafiador, que é um diagnóstico aí de um transtorno de personalidade, ou um adolescente que cresce aí com um transtorno de conduta. A gente precisa pensar que geralmente essas crianças, as pesquisas mostram que essas crianças vêm geralmente, isso não é um padrão, mas vêm de lares desajustados, com pais extremamente violentos ou agressivos, ou então pais que são completamente omissos, que não conduzem essa criação da forma correta, que não colocam limites, que não demonstram amor, que não existe uma troca afetiva.
e essa criança, na verdade, ela começa a reproduzir lá fora aquilo que ela aprende dentro de casa, tá? Eu não estou falando que isso é padrão, porque eu sei que existe um TOD que vem como uma comorbidade de outros transtornos, mas na maioria dos casos isso acontece porque vem de crianças onde os pais agem dessa forma, são pais violentos que agridem o tempo todo, que agridem a mãe, que agridem os irmãos, que agridem as pessoas, os filhos, e a criança reproduz aquilo que está aprendendo em casa. E aqui, o que eu quero te falar? Se a criança se expressa de forma agressiva ou ela é uma criança violenta, você precisa pensar que ela está pedindo socorro. Ela tem um problema que ela não sabe lidar e ela precisa de socorro. E ela é uma criança. Quem é que vai ensinar essa criança? Quem é que vai ajudar essa criança? Você, mamãe, você, papai. Pessoas que precisam realmente atuar aqui, interferir nessa hora, tá? Essa criança, ela tem uma base, ela tem um pilar. Essa estrutura é a estrutura da violência, a estrutura da agressividade. E aí, como é que são os nossos filhos? Como é que é o seu filho? Como é que é a criança que está aí na sua casa? Qual é a base, a estrutura que você está dando para essa criança? Então, de uma forma prática, para a gente ter um resultado ideal, para a gente ter crianças felizes, crianças obedientes, crianças inteligentes e no futuro adultos bem-sucedidos, e a gente precisa pensar nesse desenvolvimento pleno através dos pilares. Eu chamo de 5 pilares práticos do desenvolvimento integral. Esses pilares desse desenvolvimento saudável são, eu vou te falar e você precisa gravar, anote se possível, mas não se esqueça dele. Você, se seguir esses pilares, a sua vida, a vida da sua criança nunca mais vai ser a mesma. E eu tô falando aqui de experiência própria, eu tô falando aqui de experiência de vários pais, de várias mães que têm seguido e têm tido resultados surpreendentes. E esses pilares são, anote aí, rotina, limites, brincadeira, musicalização e contação de histórias. Edna, é isso. Uma criança que tem uma rotina adequada, uma rotina bem estruturada, com limites bem definidos, com limites pensando na proteção dessa criança, que tem espaço para brincar, oportunidades e que, através da brincadeira, para se extrapolar, para se desenvolver, através da brincadeira, através de músicas saudáveis, que por trás tem valores, ensinamentos de valores, ensinamentos de princípios, porque você precisa pensar no princípio. Se você não pensa nos princípios, você vai ter que pensar então em regras. E a contação de histórias. A contação de histórias tem um segredo tão grande, ela é um fator, é um pilar de um sucesso tão grande, tão intenso, que eu me coloquei nas redes sociais, eu cheguei nas redes sociais há 3 anos atrás, movida pela contação de histórias, e criei o CCH, Criando com Histórias, porque eu vi o resultado surpreendente na vida das minhas filhas, na vida das crianças do projeto social e na vida das crianças que eram meus alunos. O resultado era tão surpreendente que eu criei esse curso, CCH, Criando com Histórias, nas minhas redes sociais. De vez em quando eu abro aí esse curso, eu coloco ele disponível, mas o que você precisa pensar é que a gente viu que não é só a contação de histórias, tem a rotina, limites, as brincadeiras, a contação de histórias e a musicalização. Se você zelar por esses pilares, se você cuidar disso e conduzir a sua criança através desses pilares, você vai ter como resultado crianças felizes, obedientes, inteligentes e, no futuro, adultos bem-sucedidos. Grave isso.
por aqui eu vou ficando, tá? E se você achou que esse conteúdo foi interessante, deixa aí seu comentário, se inscreve no canal, curte, compartilha, porque com certeza esse conteúdo eu sei que vai impactar muitas pessoas. Então, um abraço para você e até a próxima semana.